Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nos últimos dias o Coxa garantiu o acesso para a Série A do ano que vem e vamos disputar novamente a primeira divisão do futebol nacional. Então uma boa oportunidade para a gente relembrar todas as participações do Coxa na elite do futebol brasileiro. Até hoje foram 15 vezes que o Coxa jogou a primeira divisão, considerando apenas os pontos corridos, que são de 2003 para cá. Então vamos passar ali ano a ano, fazer um resuminho, lembrar os principais jogos, os principais jogadores, para a gente refrescar a memória e já se preparar para 2026. Vamos começar. 2003, nossa primeira participação no Brasileirão de pontos corridos e justamente a melhor delas, né? O Coxa naquele ano ficou em quinto lugar, a melhor participação até hoje, classificou para a Libertadores, fez 73 pontos. A pontuação pode fazer com que muita gente estranhe, uma pontuação muito alta, é porque naquela época eram 24 times ainda. Estava na transição ali do campeonato de mata-mata 2002, que foi até 2002, para os pontos corridos em 2003. Então estava nessa transição ainda com um número de times muito alto. Foram 24 times nessa edição. Nosso técnico foi no campeonato inteiro Paulo Bonamigo, artilheiros Marcel, que está aí na foto no jogo contra o Criciúma, e vice-artilheiros Lima e Tcheco, cada um com 8 gols. Alguns fatos daquela equipe, já faz 22 anos, né, bastante tempo. O time era um time muito forte, um time muito equilibrado, que já vinha numa base de 2002. Né? 2002 ainda foi o último brasileiro de mata-mata. O Coritiba deu aquela aprontada no final, né, perdendo pro Gama na última rodada, e acabou permitindo que o Santos classificasse e ali gerasse toda a geração Diego e Robinho. O Santos acabou sendo campeão brasileiro naquele ano, mas a base já estava sendo montada. Era o Paulo Bonamigo já em 2002, a maioria do time já estava naquele ano, o time que foi mantido para 2003, então era uma continuidade do trabalho que deu resultado em 2003. O time foi campeão paranaense invicto e fez uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, que acabou classificando para a Libertadores. Aquele time tinha o Marcel como o grande artilheiro, fez 20 gols no campeonato, é bastante coisa, né? Mas também tinha o Tcheco foi muito importante, era o dono ali do meio campo, só que ele saiu na metade do campeonato, ele saiu em setembro e o time sentiu muito, teve uma queda de produção, assim, os resultados começaram a ficar mais difíceis de serem conquistados, mas ainda assim o time segurou as pontas, chegou na última rodada, precisava ganhar do Criciúma, e venceu o Criciúma no Couto e garantiu a vaga para a Libertadores. Nossa última participação em Libertadores. Estamos precisando voltar para a principal competição continental. Então 2003 foi isso. Vamos a 2004. 2004, ano que a gente participou da Libertadores. No Brasileirão, 12º lugar, não classificou nem para a Libertadores nem para a Sul-Americana, 62 pontos. O campeonato ainda tinha 24 times, técnico Antônio Lopes durante toda a competição, e os artilheiros foram o Tuta com 16 gols, bastante gol também. O alemão fez 8 gols, vários golaços, né? O alemão que depois acabou falecendo. Aristizábal 6 e Capixaba 6. Algumas curiosidades do ano ali de 2004. É um ano que o Coxa inicia ali jogando a Libertadores. Eu até coloquei o Miranda ali na foto, que o Miranda faz, entre aspas, a estreia dele no primeiro jogo da Libertadores contra o Sporting Cristal. Coincidência também, o único jogo que jogou o grande Smerodi, que tanta gente se lembra. Mas o Miranda ali, entre aspas, como eu falei, entre aspas, estreou naquele jogo porque ele já tinha feito uma partida na Copa Sesc Centenário ali no finalzinho de 2003. Mas para valer mesmo foi o primeiro jogo dele como profissional e entrou na equipe mesmo o time sendo goleado ali pelo Sporting Cristal na estreia da Libertadores. O Miranda mostrou segurança e se consolidou como titular da equipe. Uma equipe que depois acabou sendo eliminada na primeira fase da Libertadores. Teve o Tuta não pôde jogar, né? Demoraram para fazer a inscrição, ele não jogou a competição continental. Aí o time foi campeão paranaense contra o Atlético na Baixada, aquele jogo histórico, 3-3, né, com gol do Tuta no finalzinho. E no brasileiro foi um brasileiro meio xoxo, assim, né? Foi um campeonato meio sem graça. Era um time com potencial, mas
não conseguia desempenhar um futebol melhor, de acordo com o que aquele elenco podia. Ali na foto, a foto de agora é um jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, vitória do Coxa. Na foto, o Roberto Brum, alemão, a Taliba e o Rafinha. O Rafinha que acabou subindo profissional ali mais ou menos na metade de 2004. Subiu bem também. Então são algumas coisas que aconteceram ali nesse ano. Eu lembro assim de memória, no final da temporada, já o time sem brigar por nada, alguns protestos contra o Antônio Lopes, a torcida já estava meio de saco cheio. Teve alguns jogos que teve aquela campanha de público zero. Se eu não me engano, foi um jogo contra o Vitória no Couto, tinha muito pouca gente, assim, menos de 1.000 pessoas. Mas foi um ano assim que começou com muita expectativa, teve o título paranaense, mas de modo geral não correspondeu. E aí nós vamos a 2005. 2005, Coxa rebaixado, 19º lugar, 49 pontos. Aí o campeonato já tinha duas equipes a menos, 22 times. A gente começa o ano com o Antônio Lopes. Antônio Lopes ali, técnico do Campeonato Paranaense, faz alguns jogos no começo do Brasileiro e é demitido depois da eliminação na Copa do Brasil. Assume o Cuca fica bastante tempo, não consegue entregar resultado. Aquele time era muito fraco mesmo, é um dos piores times que o Coxa montou nos últimos anos. Depois assume ali o Cláudio Marques e termina o campeonato com o Márcio Araújo no técnico, como técnico. Um fato desse time, era um time muito fraco, mas é um time que foi destroçado assim, ali no comecinho do campeonato. Porque a gente começa o campeonato com o Fernando Praz no gol, na época a gente chamava só de Fernando, né? Praz ele virou depois. Então começa com o Fernando no gol, Rafinha na lateral direita e Miranda na zaga. Então era uma defesa assim, muito forte. Tinha o Adriano, mas o Adriano saiu em janeiro do ano, né? Então ele não chegou a jogar o Campeonato Brasileiro. Então esses três jogadores começam o Campeonato Brasileiro, o Coxa tem uma defesa minimamente sólida e os três saem na janela de meio de ano. O Rafinha sai, inclusive, com muito destaque, né? Durante muito tempo é a principal negociação da história do Coxa. Ele faz um Mundial Sub-20 muito bom, volta, faz alguns jogos e já é vendido para o Schalke. O Fernando vai para Portugal e o Miranda vai para a França, acho que é pro Rennes, né? Talvez a memória esteja falhando, mas eu acho que é isso. Então era um time forte ali defensivamente, o meio-ataque sempre muito fracos, mas com a saída desses três o time desanda assim e é ladeira abaixo, né? E a foto ali é a foto do último jogo, o jogo com o Internacional, o Coxa até ganha de 1-0, gol do Alcimar de pênalti. O Inter jogando ali pelo título, mas acaba perdendo para o Coxa. É o campeonato que tem todo aquele rolo do Edilson, da máfia do apito, né? O Coxa teve que, acho que se não me engano, o Coxa teve que refazer alguns jogos, mas então era um time que acabou ficando num lugar que era condizente com a qualidade dele, acabou sendo rebaixado. Aí nós jogamos a Série A a Série B em 2006, 2007 e voltamos em 2008 para a Série A. Uma boa campanha, nono lugar. Eu gostava desse time, tá? Era um time que tinha ali, principalmente os jogadores da base, o Keirson, o Marlos fez alguns bons jogos, o Pedro Ken, e eram principalmente os três. O Henrique já tinha saído. Esse time classificou para a Sul-Americana, fez 53 pontos. O campeonato já tinha 20 times, é a primeira vez que o Coxa joga pontos corridos com 20 times. O técnico o ano todo foi o Dorival Júnior, nós fomos campeões paranaenses, novamente na Baixada, aquele gol do Henrique Dias. Então o Dorival permaneceu o ano inteiro. E um campeonato brasileiro bastante sólido ali. Eu acho, pela qualidade da equipe, podia ter sido uma classificação um pouquinho melhor. Assim. O time teve alguns jogos muito bons no campeonato e tinha potencial para ficar um pouquinho acima. Mas foi um campeonato digno ali. E o Keyson, principal destaque, artilheiro, 21 gols. E o vice-artilheiro do Coxa foi o Hugo, com 6 gols. Então o Keyson, um grande destaque. Né? Teve aquele jogo com o Santos, que ele fez 4 gols, foi isso? Então foi o grande ano da carreira dele. Né? Depois ele acabou saindo para o Palmeiras e alguns anos depois voltou para o Coxa. Passando ao próximo ano, 2009, um ano que não deixa saudade para ninguém.
O Coxa rebaixado, 17º lugar. Aí aquelas coisas que só acontecem com o Coritiba, né? Foi rebaixado com 45 pontos. É a maior pontuação de um rebaixado até hoje. Chegamos ali naquele final contra o Fluminense no último jogo, o Coritiba precisando da vitória, o Fluminense jogando pelo empate, o Fluminense sai na frente, o Coxa empata com o Pereira, mas não consegue fazer o segundo gol e depois acontece tudo o que aconteceu no final do jogo, que todo mundo se lembra, mas foi um ano. E esse time eu acho que não era um time bom, não era um time forte, mas eu acho que podia ter escapado, assim, deu algumas vaciladas. Teve uma sequência ruim ali no final do campeonato. Teve o jogo com o Fluminense na última rodada, mas teve uma sequência ali que foi muito desfavorável contra Cruzeiro e Santos na penúltima e antepenúltima rodada fora de casa. Então, é, dois jogos muito pesados assim para um time que está naquela situação. E acabou sendo rebaixado. Naquele ano nós tivemos como técnicos no Brasileiro o René Simões, que voltou depois de 2007, e depois assumiu o Ney Franco. Ney Franco foi o técnico que estava ali no comando contra o Fluminense. Foi rebaixado, mas foi mantido para 2010 para jogar a Série B que o Coxa foi campeão e retornou em 2011. Artilheiros daquele campeonato pelo Coxa, Marcelinho Paraíba, 14 gols, bastante gol, né? E Marcos Aurélio, 7, e Ariel, que está aí na foto no jogo com o Fluminense, 6 gols. Ano que ninguém tem muita saudade, mas faz parte da nossa história. Em 2010 jogamos a Série B, fomos campeões com o Ney Franco, como eu falei, e no final do ano ele sai, no final de 2010 ele sai para assumir as seleções de base e assume o Marcelo Oliveira. 2011 talvez o principal ano do passado recente do Curitiba. Fomos campeões paranaenses, chegamos na final da Copa do Brasil, tivemos aquela sequência de 24 vitórias seguidas. Era um time muito forte. No brasileiro acabou ficando em 8º lugar. Foi a segunda melhor campanha do Coxa na história dos pontos corridos, ficando atrás só de 2003. Essa classificação garantiu a vaga na Sul-Americana do ano seguinte. Foram 57 pontos no campeonato, aí o campeonato novamente com 20 times, daí para frente são sempre 20 times. Técnico o ano inteiro, Marcelo Oliveira. Os artilheiros, Bill com 11 gols, Marcos Aurélio 9 e Leonardo com 7. Aquele final do campeonato foi um ano muito bom, né? Apesar do vice-campeonato da Copa do Brasil. Ali numa final qualquer um pode ganhar, o Vasco era um time fortíssimo também. Mas no Campeonato Brasileiro o time conseguiu manter um bom desempenho, já não era aquele desempenho espetacular ali do primeiro semestre, mas era um time muito sólido, e acabou chegando no final da competição ali na penúltima rodada contra o Avaí. Precisava de uma combinação muito grande de resultados para chegar contra o Atlético na última rodada, dependendo só de si para se classificar para a Libertadores. Aí todos os resultados começaram a favorecer, foi assim alguns minutos que tudo começou a dar certo e teve o gol do Jesse, né? Se eu não me engano foi do Jesse, bem no finalzinho do jogo contra o Avaí. Aí isso propiciou o Coxa chegar contra o Atlético na última rodada, precisando só vencer para se classificar para a Libertadores. E não venceu, perdeu de 1-0. Uma atuação muito fraca do Coxa. O Coxa não classificou para a Libertadores e o Atlético acabou sendo rebaixado mesmo vencendo. Então foi um final de ano ali, um ano no geral muito bom, mas deixou um gostinho amargo nesse último jogo. Foi a segunda chance do Coxa se classificar para a Libertadores naquele ano e novamente não conseguiu, mas de modo geral um ano muito positivo, né? Principalmente um futebol muito bom, alguns jogos muito marcantes. Eu coloquei ali como imagem para ilustrar o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, 3-2 pro Coxa, Neymar em campo, ali para ver como o Coxa era forte, né? O Santos foi o campeão da Libertadores daquele ano. O Coxa foi lá e ganhou do Santos 3-2, um jogo muito bom. E teve vários jogos bons naquele ano, né? Teve goleada contra o Botafogo, foi 5-0. Teve vitória contra o Corinthians, 1-0, o Corinthians que foi campeão brasileiro. Teve o 5-1 contra o Vasco. A curiosidade desse 5-1 contra o Vasco é que foi entre os dois jogos da final da Copa do Brasil, né? Jogou na quarta no Rio, perdeu de 1-0. Jogou no domingo aqui no Couto Pereira 5-1, com os dois times praticamente reservas.
e ganhou 3-2 na quarta-feira seguinte. E não foi o suficiente, né, por causa da questão dos gols fora. Perdeu a Copa do Brasil, mas teve esse jogo com o Vasco. Então foi um ano muito, muito interessante, alguns gostinhos amargos, mas um ano que, de modo geral, a torcida guarda com carinho. Próximo ano, 2012. 2012, ainda a base ali de 2011, né? Coxa termina em 13º lugar, apesar de não parecer, para quem não se lembra muito ali, o 13º parecia que está distante da zona de rebaixamento. O Coxa sofreu ali, foi um campeonato difícil, teve que lutar contra a parte de baixo da tabela, acabou pegando uma Sul-Americana com essa pontuação, 48 pontos. Os técnicos foram Marcelo Oliveira, daí, no meio do ano ali o time começou a desandar, assumiu o Marquinhos Santos, que deu uma estabilizada na equipe e foi importante para a manutenção. Os dois artilheiros naquela edição, Everton Ribeiro, que está aí na foto, e David, os dois com 8 gols. Everton Ribeiro foi o nosso grande jogador em 2012, né? Tanto ali na reta final do Paranaense ele assume a condição de titular, é muito importante ali na Copa do Brasil, faz o gol da classificação contra o São Paulo para a final, era o principal jogador da equipe. Em 2011 ele jogou muito pouco, em 2012 ele assumiu a condição de titular absoluto, depois no fim do ano acabou saindo para o Cruzeiro. Alguns outros destaques, o David foi contratado mais ali na reta final da temporada. O David era meio que tratado como uma piada no Flamengo, mas era de fato um jogador com qualidade e foi muito, muito, muito útil para o Coxa naquela reta final, fez os seus golzinhos e foi importante ali. O Coxa tinha alguns outros bons jogadores, o Lincoln chegou ali em 2012 também, para ser o armador da equipe. Então era uma fase do Coxa que contratava jogadores assim, de certa forma, renomados. E aí nós vamos para o ano de 2013. 2013, o ano começa ali com a grande expectativa. Nós tínhamos contratado o Alex no final de 2012. Ele não podia jogar, né? Ele saiu do Fenerbahçe, mas já tinha encerrado a janela de inscrições para 2012. Fica aguardando começar 2013. Coxa campeão paranaense, com o Alex como destaque. E aí começa o Brasileirão. O Coxa começa muito bem aquele campeonato, ganhando o Atlético Mineiro na primeira rodada, tem vários jogos bons, e termina como na liderança da competição antes da parada da Copa das Confederações. Aí vira o meme do Coxa líder, mas o time ali estava muito bem e depois desanda. Um time com muitas estrelas, ali com o Wilson Ribeiro de Andrade investindo muito, era um time caro. Alex, Lincoln, David, veio o Botinelli, contratou o Leandro Almeida. Tem vários jogadores para se lembrar aí, mas esses eram os principais que me vieram à cabeça. Aquele time acabou em 11º lugar, novamente uma pontuação que não condiz com a dificuldade que foi. Foram 48 pontos, mas esse 11º lugar se fala, foi um campeonato tranquilo, quem olha só a classificação. Só que o Coxa foi escapar só na última rodada daquele ano, e foi escapar contra o São Paulo na última rodada. Um jogo foi em Itu, gol do Lucas Claro, que garantiu o Coxa na primeira divisão. É um jogo com algumas características. Se eu não me engano, a mãe do Vanderlei tinha falecido no dia anterior, então, assim, de surpresa, o Coxa ficou sem o goleiro titular para a última rodada, jogou o Vaná, mas foi uma atuação segura assim, dele, não comprometeu. E acabamos escapando nesse último jogo, precisávamos vencer. Jogo muito sofrido contra o São Paulo, mas a vitória veio. E só registrando, naquele ano a gente começa com Marquinhos Santos, já vindo de 2012. Péricles Chamusca assume. Eu confesso que eu não lembrava dessa passagem do Chamusca pelo Coxa, aquelas coisas que a gente apaga da memória. E na reta final assume o Tcheco ali já no desespero para tentar salvar o Coxa e conseguiu. E o Alex foi o artilheiro da equipe com 12 gols, os vice-artilheiros David e Robinho com 5. Então um time que você tinha muita expectativa no começo do ano, expectativas até de título, se falava em título, né? E acabou brigando contra o rebaixamento até a última rodada. E aí nós vamos começar uma sequência de anos muito ruins do Coritiba, né? 2012, 2013 foram anos que a gente brigou com o rebaixamento, mas os times tinham qualidade.
2014 assim para frente foram anos que não tem saudade nenhuma. E eu tinha até dificuldade para localizar o que tinha acontecido em cada ano, porque foram anos pouco marcantes. Assim, 2014, a gente termina em 14º lugar, não obtém classificação para nenhuma competição, 47 pontos. Começa o campeonato com o Celso Rotti como técnico, e termina com o Marquinhos Santos, que ele volta ali, 2013 ele sai, volta em 2014 e termina a temporada. Artilheiros Joel, Joel com 8 gols, Alex com 6 e Zé Love com 5. A foto que eu escolhi ali foi o jogo na penúltima rodada contra o Galo, na Arena Independência. O Coxa vence por 2-1 e ali se livra do rebaixamento. Né? Naquele dia o Carlinhos marcou lateral esquerdo e o Leandro Almeida. Foi um jogo, eu lembro que foi um jogo num sufoco muito grande. O Galo estava em festa, tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, então estava um pouquinho de ressaca ali pela conquista, mas era um time muito forte. O Coxa foi lá e conseguiu vencer o Galo e veio para a última rodada em casa só para a festa da despedida do Alex. O último jogo do Alex como profissional contra o Bahia, o Coxa ali já sem chance de rebaixamento. O Bahia abre o placar, faz 2-0. O Coxa consegue virar, faz o gol ali praticamente no último lance com o Keirson. 3-2 para o Coxa. O Bahia caiu. O Bahia precisava vencer, mas também precisava de uma combinação de resultados. Mesmo que vencesse, o Coxa não teria escapado. Então, durante o jogo, eles já sabiam que iriam cair de qualquer jeito. Mas como festa foi muito legal. Assim, um jogo, acho que seria meio frustrante. O último jogo do Alex fez 2 anos muito bons, voltou para o Coxa, terminar com uma derrota, mas o time conseguiu virar aquele jogo e foi um jogo muito interessante, muito legal, assim como festa de despedida. Vamos a 2015. 2015 terminamos em 15º lugar. Aí começa aquelas campanhas uma, muito perto ali da zona de rebaixamento, né? Mesmo com o 15º lugar, o Coxa consegue a classificação para a Sul-Americana, faz 44 pontos. Os treinadores daquele ano, Marquinhos Santos, Ney Franco e Pachequinho, chega no fim do ano. Artilheiro Henrique Almeida, 12 gols. Foi o jogador que, assim, nesses anos ruins do Coxa, sempre teve um jogador que se destacou para salvar a equipe, é um jogador inesperado. Em 2014 foi o Joel, em 2015 foi o Henrique Almeida, fez 12 gols, foi muito importante. Depois ele até voltou, mas a segunda passagem dele foi muito ruim pelo Coxa. Né? E naquele ano, o jogo que eu destaquei foi o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque na penúltima rodada. Gols do Juan, que está aí na foto, e do Henrique Almeida. Com esse resultado, o Coxa praticamente se livrou do rebaixamento. Ainda existia possibilidade matemática, mas era algo muito remoto. Foi para a última rodada ali bem tranquilo. Jogou com o Vasco em casa e o Vasco acabou caindo. O Vasco veio jogar aqui no Couto, eu lembro que foi um jogo com bastante chuva, um clima muito ruim, mas o Coxa já não se importando com muita coisa, o Vasco veio e foi rebaixado. Então, um ano que também não deixa saudades. E aí nós vamos para 2016. 2016, Coxa termina o Brasileirão em 15º lugar, 46 pontos, não se classifica para competição nenhuma. Os nossos treinadores, começa com o Gilson Kleina, depois vem o Pachequinho e por fim o Paulo César Carpegiani, que está aí na foto, contratado no fim do primeiro turno novamente para salvar a equipe do rebaixamento. Os artilheiros daquele ano, o Kleber Gladiador com 9, o Leandro, atacante, com 5, e o Juan, o meia que eu já tinha citado ali em 2015, fez 4 gols. Então, alguns pontos daquele ano, além do Carpegiani, eu peguei aqui um jogador que a torcida do Coritiba não tem saudade pelo que ela acabou fazendo depois, né? Jogou pelo nosso rival, mas ele foi importante. Em 2016, o Rafael Veiga, ele adquire ali a titularidade no meio da competição, faz gols importantes, garante pontos importantes. Ele acabou sendo vendido para o Palmeiras ainda com o campeonato em andamento
Então ele foi um dos jogadores da base que tiveram espaço naquele time. O Dodô teve espaço, o Ian Sassi e alguns outros, mas o Veiga foi o grande destaque. Foi vendido por um valor significativo, depois voltou para o rival e isso acaba tirando um pouquinho da simpatia que a torcida tem por ele. E em 2016, o Coxa escapa do rebaixamento na penúltima rodada, novamente na penúltima, contra o Flamengo, antepenúltima, aliás, antepenúltima rodada, contra o Flamengo no Maracanã, 2-2. O Kleber marca o gol no finalzinho do jogo e garante o Coxa na primeira divisão. Nas últimas duas rodadas perdeu para Vitória e Ponte Preta, mas naquele ano o grande momento da equipe foi a Copa Sul-Americana, né? É, teve a classificação contra o Belgrano, que o Wilson foi o destaque, pegou pênalti lá na Argentina. Aí teve o jogo com o Atlético Nacional, a disputa com o Atlético Nacional, empatou aqui no Couto, foi 1-1, né, gol do Iago Dias, que está aí na foto inclusive. Na volta sai na frente com o gol do Maestrico, gol de falta, bonito gol, mas no segundo tempo o Borja estava numa fase assim iluminada, o Atlético Nacional tinha ganhado a Libertadores antes, o Borja faz 3 gols no Coxa, inclusive um golaço de voleio, e elimina o Coxa, que ele foi o grande ponto do Coritiba no ano. Depois o Atlético Nacional, por uma coincidência trágica, né, o Atlético Nacional passa para a final e é o local que acaba correndo o acidente da Chapecoense. Né? Um momento triste ali, se o Coxa tivesse passado, aquelas coisas que a gente fica imaginando, talvez não teria acontecido nada, né? Mas o Atlético Nacional acabou passando de fase. E aí nós vamos a 2017. 2017, 17º lugar, equipe rebaixada, 43 pontos, começa o ano com o Pachequinho no comando e no fim volta o Marcelo Oliveira. 5 anos depois ele retorna ao Coxa e o final foi bastante ruim, mas antes de lembrar do final daquela campanha, vamos relembrar o que aconteceu durante o campeonato. Henrique Almeida foi nosso artilheiro com 7 gols. Ainda foi artilheiro, mas o desempenho ainda já não foi o mesmo, né? Mesmo com números bons entre aspas, né? Não foi um bom ano do Henrique Almeida. Vice-artilheiro o Rildo e o Kleber marcou 5 gols, o Rildo fez 6. O Kleber aí na foto, o jogo que ele foi expulso contra o Bahia por cuspir no Edson. Edson que voltou a ser notícia no Couto Pereira recentemente, no tapa que ele deu no Zeca. É o mesmo jogador. O Kleber pegou 15 jogos de suspensão por essa cusparada. Depois a suspensão foi reduzida para 11 jogos, mas ele perdeu boa parte do campeonato. Fez muita falta, era o principal jogador da equipe, né, na linha. E outro grande destaque daquela equipe era o Wilson. Aí eu peguei a foto dele no jogo contra o Sport. Quem conseguir puxar na memória, foi um jogo muito dramático. 4-3 pro Coxa, o Wilson pegou 2 pênaltis, fez assim, além dos pênaltis, fez defesas muito boas. E naquele momento do campeonato era uma vitória muito importante. 31ª rodada da competição, ali o Coxa brigando para não cair e consegue uma vitória ali fora de casa, um jogo muito complicado. Mas no fim das contas não foi suficiente, porque na última rodada fomos jogar em Chapecó contra a Chapecoense, sai perdendo aquela bola que o jogador da Chapecoense vai cruzar, acaba indo pro gol, o Wilson, na minha opinião, acaba falhando, a bola entra direto. O Coxa empata com o Kleber. Esse resultado ali com as circunstâncias ali, o Flamengo acaba tomando o... Não sei se foi o Flamengo, né? Tomou o gol do Vitória, ou fez o gol, agora me fugiu a memória. Mas sai um gol no Vitória e Flamengo ali no último jogo, nos últimos instantes. Aquele gol salvava o Coritiba, mesmo com o empate na Arena Chapecó, na Arena Condá, aliás. Aquele gol salvava o Coxa, mesmo com o empate, e segundos depois o Coxa leva o segundo gol e é rebaixado. Assim, é um dos jogos, eu acho que mais tristes da história do Coritiba, né? Por toda a circunstância, ser rebaixado no último segundo de partida praticamente. Era um time que tinha sido campeão paranaense, tem toda a brincadeira lá do Trivotti, Anderson, Galdesani e Alan Santos. Esse time jogava bem ali com o Pachequinho, daí desandou tudo, caiu de produção no Campeonato Brasileiro e culminou nesse rebaixamento.
Rebaixamento que depois traz um ano muito ruim, que é 2018, né? Talvez o pior ano que eu me lembro do Coritiba, assim, um ano deprimente. A Série B, Campeonato Paranaense muito ruim, estádio vazio, apostou muito na base em 2018, mas é uma base que a gente vê os jogadores onde eles estão hoje em dia, é, que não deram certo na carreira, né? Ninguém se destacou muito daquele time. Então, 2018 muito ruim, 2019 o time consegue reagir e sobe, e aí nós jogamos 2020 a Série A e por uma circunstância na vida foi o ano da pandemia, né? Um ano muito ruim para todos. E para o Coxa isso acaba afetando bastante. O Coxa sempre se escora muito no fator casa, então jogando o campeonato inteiro sem torcida. Uma campanha muito ruim, 19º lugar, rebaixado com 31 pontos. E aí é um festival de treinadores naquele ano. Né? Começa com o Barroca, depois o Mozart assume por um jogo só, vem o Jorginho de novo, o Jorginho saiu ali no final de 2019, volta. O Jorginho não aguenta, vem o Pachequinho de novo, sei lá qual passagem do Pachequinho que foi essa, segunda, terceira, quarta. Pachequinho dura pouco, aí vem o Rodrigo Santana, que é aquelas contratações assim que ninguém entende. O 2020 foi um ano trágico. Veio o Rodrigo Santana, dura pouquíssimo tempo, um treinador que a gente tenta lembrar agora, ele não tem nenhum trabalho dele depois relevante. Assume o Júlio Sérgio, ex-goleiro, poucos jogos também. E no fim do ano, já com o time sem esperança de escapar, vem o Morínigo já pensando no ano seguinte, já pegar os últimos jogos, armar a equipe para 2021, para o campeonato 2021, né, até porque a Série A 2020 ela se estende ali até o comecinho de 2021, por causa do tempo ficou parado por causa da pandemia. Então um ano assim que não deixa saudade de ninguém, muito pouca ligação com a torcida também, que todo mundo assistindo o jogo só pela televisão, então não teve essa conexão desse time com o torcedor, e era um time muito ruim, né? Além de todo esse fator extracampo, o time em campo era muito ruim. O Robson, que está ali na foto, artilheiro com 8 gols. Depois tivemos como também artilheiro Sabino com 4 gols e Giovanni Augusto com 4 gols também. Então para você ver o nível daquela equipe, não tem muito mais o que falar, um time muito fraco. Né? E 2021 a gente joga a Série B, já com o Morínigo, como eu falei, veio já para conhecer a equipe, fazer os ajustes para o ano seguinte. 2022 terminamos em 15º lugar, 42 pontos. Morínigo começa a campanha, começa bem, ali naquela fase que tinha o Igor Paixão voando, tinha sido o campeão paranaense, Léo Gamalho ainda fazendo gol, mas aí sai o Igor Paixão, o time não tem como não sentir uma saída dessa, né? Ele estava numa fase assim espetacular. Aí cai o Morínigo também e assume o Guto Ferreira. Aí o time começa a dar uma reagida, principalmente em casa, né, que fora de casa o desempenho daquele time era sofrível, mas em casa venceu jogos muito importantes. E acaba aquele ano com o Manga, artilheiro com 9 gols, o Léo Gamalho fez bastante também, 8 gols, Paixão e Adrian Martinez fez 4. Naquele campeonato, depois da saída do Paixão, como eu falei, o time tem uma queda de rendimento muito grande. Eu coloquei a foto do Gabriel aí porque eu acho que foi a posição mais traumática do Coxa. Porque começa com o Muralha. O Muralha nunca foi um goleiro confiável, mas ele é campeão paranaense, começa o Brasileirão e aí começa a falhar demais. Tem a falha principal assim contra o Fluminense. E o Muralha, eu costumo falar que o Muralha, se a bola impossível vai, ele defende. O problema dele são as bolas fáceis, né? As bolas no meio do gol, as bolas fracas, são as que ele acaba deixando entrar. O Muralha perde a posição, assume o Rafael William. Parecia ter potencial, é um goleiro muito grande, muito forte, parecia ter uma postura de goleiro de alto nível. E aí, para infelicidade dele, acabou ficando marcado pelo Atletiba no Couto Pereira, que no último lance ele vai socar a bola, acaba errando e acerta o Vitor Roque, pênalti, nós perdemos o jogo. E aí vão e contratam o Gabriel. O Gabriel antes de ter a última imagem dele, que foi péssima, né, 2023, o Gabriel 2022 é muito seguro. Ele muda a equipe, assim, não só ele, eu vou falar outros jogadores, mas
ele vem num nível muito alto e transforma o gol do Coritiba. Além dele, vem um pacotão ali com o Jesus Trindade, o Chancelor, o Fabrício Gabriel, todos jogadores que ninguém tem saudade, mas que naquele final de 2022 foram bem. O Trindade arruma o meio-campo ali com o Bruno Gomes. O Chancelor era um jogador que eu tinha muita crítica, mas ele, com suas limitações, ele ajuda ali na zaga. O Fabrício Gabriel se encontra bem com o Manga ali no ataque. Então, contratações que hoje a gente olha, meu Deus, jogadores fracos, mas que naquele ano foram importantes. E o Coxa acaba conseguindo se livrar do rebaixamento, né? Teve aquele jogo muito importante contra o Juventude, que foi praticamente o jogo que livra o Coxa do descenso, né? O Léo Gamalho escora a bola para o Regis fazer o gol que garante o Coxa na primeira divisão para 2023. E aí em 2023 é um ano que novamente não deixa saudade. 19º lugar, rebaixado, 30 pontos, é a menor pontuação da história do Coritiba em pontos corridos, menor inclusive que a de 2020. Aí tem, nos últimos vídeos eu falei muito sobre esse ano, né, que é o primeiro ano da SAF. Começa ali com o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira no Brasileirão faz só um jogo contra o Flamengo na primeira rodada, é demitido. Essa é uma das partes inacreditáveis daquele ano, porque todo mundo via que ele não tinha condição de ser o técnico. Ele apostava em jogadores complicadíssimos, como por exemplo o William Potker. Ele passou aquele mês treinando e daí ninguém acompanha os treinos e a gente só escuta as informações que o clube quer que divulgue, né? Ah, o time está voando, o Potker está voando, o Antônio Oliveira conseguiu consertar a equipe. E voltou ali, foi contra o Flamengo, é complicado, mas um time que não demonstrou nada naquela primeira rodada. Ele foi demitido, assume o Zago. O Zago pega um time ali já em destroços, né? Tenta consertar o setor defensivo, é um time mais sólido defensivamente, mas não consegue. Era um time muito fraco, como eu falei, primeiro ano da SAF, contratações muito ruins, e o Zago dura até o jogo com o Grêmio, que é o jogo dessa foto, inclusive, que é o jogo que ele bota a boca no trombone no fim da partida. O Coxa é goleado por 5-1. E ali ele fala, é uma das entrevistas mais sinceras e mais duras que eu já vi na minha vida. E eu fiquei feliz com aquela. Tem um momento que você tem que falar. E ele falou ali sabendo que já ia ser demitido. Né? Quem fala aquilo já sabe que não tem como continuar, não teria clima com o elenco. Mas ele falou o que devia ser falado. Então o Zago é demitido, assume o Thiago Kozlowski, que depois fica a maior parte do campeonato. No finalzinho ali vem o Guto Ferreira nas duas últimas rodadas, mais ou menos naquele mesmo esquema do Morínigo, vem já pensando no ano seguinte. Mas é um ano assim, muito, muito ruim futebol. Era uma equipe que não tinha poder de reação. O artilheiro daquele equipe foi o Robson, com 12 gols. Para você ver uma situação em que, com todo respeito ao profissional, uma situação em que o artilheiro da equipe é o Robson, é que alguma coisa está errada. E teve, além de toda a bagunça que foi, as contratações, troca de técnico, SAF chegando sem ter a mínima noção de nada. Tem a situação da Aleph Manga no meio da competição. Ele é afastado alguns jogos por causa do esquema de aposta lá. E ele era nosso principal jogador. Não, eu acho que a gente não reagiria mesmo com o Manga, mas foi um impacto muito grande, né? Ele ter ficado jogos fora, depois ele acabou voltando. Depois que teve a suspensão definitiva, o Manga fez 4 gols. Depois, como artilheiros, ainda tivemos o Bruno Gomes e o Slimani com 3 gols. Vale o parênteses ali na questão do Slimani. Naquele pacotão de estrangeiros que veio Slimani, Samaris e Gessé Rodrigues. O Slimani ainda desempenhou em campo. Tem o Atletiba, que ele fez gol na vitória contra o Galo, teve o gol contra o São Paulo também, que a gente acabou perdendo. Mas ali desses três ele foi o único que foi titular, que desempenhou alguma coisa. Depois no fim do ano meteu o pé também. É, finge que a gente vê ele ali nas redes sociais, finge que nunca jogou no Coritiba, nem lembra disso. Mas dos três foi o único que desempenhou. O Samaris, assim, lamentável a situação que ele veio, estava pensando em se aposentar. Coritiba gastou muito dinheiro. E o pior dos três é o Gessé, na minha opinião. Eles fizeram um top 5 piores contratações do Coritiba
levando em consideração qualidade, custo-benefício, o que entregou em campo. Eu acho que o GC pega um top 5 assim muito fácil. E saiu também botando a boca no trombone, falando que a- se arrependendo muito de ter vindo, mas quem tem que ter se arrependido é o Coritiba, que foi assim, lamentável a passagem do Gessé pelo Coxa. Então aqui, aí o Coxa foi rebaixado, né, voltou, disputou a Série B em 2024, que foi aquele, agora já é tudo muito recente, um ano muito ruim em 2024, e agora 2025 a gente viu o que aconteceu. Então passamos aí por todas as 15 participações do Coxa em pontos corridos. Como eu falei, a melhor participação delas foi em 2003, na primeira. Então tá na hora do Coxa fazer um bom campeonato de pontos corridos. Esperamos que 2026 seja um bom ano, um ano tranquilo e que a equipe volte a ter estabilidade na primeira divisão, que jogue várias vezes seguidas. Esperamos que nunca mais volte para a Série B, né? Que se estabilize ali na Série A. A promessa, aliás, da Tricorp é essa, né? Se a gente for lembrar aquele slide que eles apresentaram lá no comecinho, um dos pontos era a estabilidade na Série A. Depois vem títulos, competições sul-americanas, mas eu acho que o primeiro ponto é ficar de forma firme e forte ali na primeira divisão. Então, se curtiu o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, um vídeo para a gente relembrar o passado até distante do Coxa, né? Mais de 20 anos que a gente relembrou aqui. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal!